Ok. Nós estamos falando aí da educação brasileira, a história da educação no Brasil. Tá? Hoje a gente aborda aí um pouquinho da educação brasileira nos governos Lula e Dilma, né? Continuidades, rupturas na política educacional, ok? Então a gente sabe que em todo governo nós temos aí o lado bom e o lado ruim, né? E vai entrar governo e vai sair governo e isso vai permanecer, né? Tudo que é feito, ele agrada algumas pessoas, desagrada outras pessoas, favorece alguns, desfavorece outros, enfim. Isso é o que acontece na vida e isso vai acontecer em todos os lugares, em qualquer lugar. Não tem como a gente mudar isso, né? A gente não consegue agradar todo mundo, fazer com que tudo seja bom para todo mundo. Na empresa, na sociedade, na escola, em casa, a gente não consegue agradar todo mundo, né? Se você fizer um prato de comida, se fizer um almoço, por mais que você se esmere no almoço, alguém vai dizer que, eu não gosto disso, aquilo tá frio, mas o refrigerante tá muito quente, o outro vai dizer o refrigerante tá muito gelado, enfim, isso tá no ser humano. Então a gente não consegue agradar todo mundo, mas a gente pode tentar fazer alguma coisa para que isso possa melhorar, né? Tanto é que a gente diz aqui, né? Continuidades e rupturas na política educacional. Então, o que foi que continuou? O que foi aí que teve de ruptura, que mudou, que não foi para frente e que não deu certo, né? Então, o governo Lula, nós sabemos aí, né? Ele teve 2 mandatos, um de 2003 a 2006 e depois de 2007 a 2010. Tá? Na minha concepção, uma opinião pessoal, primeiro eu acho que não deveria ter reeleição seguida. A pessoa poderia se reeleger, mas depois de um determinado mandato. Então ele tem um mandato, pula um, no outro ele poderia, né? Para que haja uma quebra e para que haja realmente uma ruptura num determinado segmento. Tá? E eu também acho, né, que o mandato deveria ser um pouco maior, ok? Por que isso? Porque se você pegar, por exemplo, o mandato de 2003 a 2006, nós sabemos que 2 anos desses mandatos praticamente ficam parados, né? E só tem 2 anos de efetivo mandato. Por exemplo, aqui no caso, 2003 a 2006. 2003 foi um ano praticamente de mudanças, né? Porque quando o Lula entrou, houveram grandes mudanças no governo, tá? Daquele governo que a gente vinha, saímos do militarismo, mas aí a gente entrou num governo basicamente de direita e a partir de 2013 nós temos um governo da esquerda. Tá? Então há uma grande mudança do governo FHC para o governo Lula, né? Então você tem uma ruptura de uma série de coisas que aconteciam naquele governo para o governo Lula, porque é um governo novo, é um governo de esquerda, totalmente diferente do que aquilo que nós íamos enxergando, né? Que nós íamos que vinha sendo praticado. Então, 2003 praticamente aquele governo de mudança, de transição, de conhecimento das coisas que deverão ser feitas e tudo mais. Depois você entra 2004, 2005, que praticamente você tem aí governo efetivo, digamos assim, né? A máquina está ajustada, as coisas começaram a ser ajustadas e aí começa-se a governar realmente. Quando chega em 2006, você tem novamente uma quebra, né? Você tem novamente a ruptura, porque para-se de fazer um monte de coisas, né? E começa a se dedicar às próximas eleições que acontecem no ano de 2007. Tá? Então, veja, você tem praticamente 2 anos aí de paralisação. Né? 2006, né? Para e volta 2007. Embora tenha se reeleito, mas novamente você tem aí uma meia paralisação, porque o governo é o mesmo, por causa da entrada de novos ministros, então são novas ideias,
se tem uma nova concepção. É claro que a partir que os anos vão passando, você vai tendo novas ideias, as coisas vão acontecendo e tudo mais, né? Então, de novo, né, você tem uma quebra aí, né? Uma descontinuidade. Depois você tem 2008, 2009, 2010, de novo, começa a paralisação por causa de reeleição e tudo mais, tá? Então, nós vamos abranger aqui 2 anos de educação do governo Lula e o que foi que aconteceu no governo Lula em relação à educação. E aconteceram grandes coisas, não podemos abrir mão disso, né? A intenção era boa, mas infelizmente as pessoas que cuidam, né, são pessoas viciadas, digamos assim, né? Então você tem aí muito problema para que realmente aquilo aconteça do jeito que deveria acontecer. Então eu tenho ótimas ideias, eu tenho boas ideias, mas as pessoas querem tirar proveito disso, né? A exemplo aí da pandemia, por exemplo, né? Nós vimos aí os escândalos, por exemplo, no Rio de Janeiro, que gastaram não sei quantos milhões, quantos bilhões, e no fim os hospitais de campanha que eram para terem sido feitos, né, para serem usados e tudo mais, acabou aquela onda da pandemia e o hospital ainda não estava pronto. Quer dizer, há desvio de verba. Então, parece que o brasileiro ele aproveita determinadas situações para benefício próprio. Abrindo mais um parêntese nisso tudo, só para a gente ilustrar, eu tive uma aluna alguns anos atrás em que na metade do ano, estava chegando próximo da metade do ano, ou já tinha passado a metade do ano, eu não lembro, mas era uma época de muito, muito frio, estava muito frio, estava gelado demais, né? E numa das aulas, comentando sobre frio, ela falou assim, professor, eu adoro frio, eu quero frio, quanto mais frio melhor, eu quero que neve, né? Assim também não, né? Eu gosto de um friozinho, mas um friozinho light, mas eu prefiro muito mais o calor, eu quero calor. Falou, não, eu quero frio, porque quando tem frio, os hospitais estão lotados, cheio de pessoas com problema de respiração e não sei o quê, e aí é que eu vou vender remédio. Eu falei, meu Deus do céu, olhe o pensamento da pessoa, né? Tudo bem que você trabalha nessa área, mas não precisa ser assim, né? Desejar que as pessoas fiquem doentes, né? Vamos pegar um pouco mais leve na coisa aí, porque senão fica ruim, né? Mas veja, então, a grande maioria das pessoas, eu não vou aqui parametrizar, né? Porque, claro, toda regra tem a sua exceção, mas a grande maioria é assim, né? Deseja que esteja acontecendo alguma coisa para tirar proveito. E, infelizmente, em todo o governo, né? Por mais boa vontade que se tenha, sempre tem aquele que quer tirar a boa vontade. Então, algumas coisas que foram feitas no governo Lula foram ótimas, né? Realmente aqueceu a educação, nós tivemos uma grande parte de alunos nas escolas, nas instituições, isso eu lembro muito bem, quando nós estávamos lá no ensino presencial e tal, mas o que aconteceu? As instituições acabaram forçando um pouquinho a barra e isso acaba causando uma série de problemas lá na frente, né? Então, no governo Lula, nós tivemos aí a criação do Programa Social Bolsa Família, que foi em 2004, né? A gente vai ver aí o que é bom e o que é ruim nisso. O Programa de Educação Inclusiva, Direito à Diversidade, ou seja, todas as pessoas têm direito à educação, sejam elas com necessidades especiais ou não, né? Mas principalmente essas pessoas, né, que têm necessidades especiais, né, um cadeirante, uma pessoa cega, uma pessoa que tenha um baixo grau de inteligência, digamos assim, né? Então, todas essas pessoas têm direito à educação, então, têm direito aí à diversidade, é necessário fazer um programa de educação inclusiva, mas se nós pararmos para reparar, são poucas ou quase nenhuma das instituições ou escolas públicas, privadas, que seja, estamos falando aqui de educação de um modo geral, que realmente atende essa demanda, né? Por exemplo, eu tive alunos que eram deficientes visuais
E eu me deparei com uma situação totalmente diferente, e eu tive que correr atrás, eu tive que buscar subsídios, como poder educar uma pessoa com deficiência visual, né? Porque tinha hora em que eu conversava com as pessoas e esquecia que ele não estava visualizando aquilo, né? E vira e mexe, ele, professor, só pode ser um pouco mais claro, porque eu não estou conseguindo. Ele até dizia assim: eu não estou enxergando, eu estou sentado aqui no fundo e não estou enxergando. Ele era até uma pessoa assim de um bom humor, né? Às vezes ele até comentava alguma coisa e eu brincava com ele e dizia assim: não, você não está olhando isso com bons olhos, você não está enxergando isso direito, às vezes falava para ele, né? A gente descontraía um pouco na sala de aula. Mas eu percebia que a deficiência, entre aspas, não era dele, era minha, e não dele. Por quê? Porque eu não tive, né, nenhum tipo de treinamento, de direcionamento, né, de como educar alguém que tinha uma deficiência visual, né? Eu tive uma outra aluna que nunca acessou essa aula virtual, né, aula remota, desculpa, e num belo dia ela me mandou um e-mail dizendo: olha, professor, eu não consigo assistir às suas aulas, assim, assim, assado, não sei o quê, o senhor poderia me enviar as atividades para que eu possa fazer, etc, etc, etc. E eu, né, não sabia do problema, eu disse: olha, eu sinto muito, as atividades necessitam ser feitas após a aula, se você perdeu, infelizmente você perdeu, você precisa rever isso, tentar entrar na menos tentar baixar a atividade num horário, né? Se você precisar, eu posso estender um pouquinho mais, mas agora já passou muito tempo, não sei o que. Ela falou: olha, professora, é que eu sou deficiente auditiva, por isso que eu escolhi o ensino presencial, porque na sala de aula eu consigo, pelo menos, olhar o professor e eu estou vendo o que ele está falando, eu conheço um pouquinho de leitura labial. Por aqui eu não consigo escutar, quer dizer, eu fiquei super penalizado com isso, né? Fui super constrangido, pedi desculpas a ela, né, porque não sabia do problema, não conhecia o problema, e, claro, tive que abrir uma exceção para ela poder realizar ali todas as suas atividades. E a partir daí, claro, eu passei a mandar as atividades para ela, eu mandava a aula gravada, ela colocava o fone, ela conseguia escutar um pouquinho e tudo mais, né? Então, veja que nós falarmos de educação inclusiva, nossa, é bonito, é maravilhoso, olha, aqui nós aceitamos isso, aceitamos aquilo, etc e tal, olha, eu tenho rampa, eu tenho banheiro adaptado, etc e tal, mas você precisa também ter um profissional qualificado, né? Como é que faz, como é que não faz e tudo mais, né? Porque não é só educar, não é só você passar a educação, você tem outras coisas, né? A hora do intervalo, o aluno não pode ficar sozinho, ele precisa descer, ele precisa ir ao banheiro, né? Então, existia uma série ali de pormenores que alguém tinha que ter sentado com você e ter explicado: olha, nós temos alunos assim, 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 ou uma sala especial, né? Se bem que lá na instituição não caberia isso, porque a quantidade é pouca. Veja, a quantidade é pouca. Eu tinha um cadeirante e tinha uma pessoa deficiente visual, né? Então, eu claro, não justifica eu ter uma sala, né? Mas justifica, sim, eu ter profissionais qualificados, tá? E eu sou franco a dizer, não vou mentir, não tenho por que mentir, eu não me sentia qualificado para isso e não me sinto qualificado para isso, né? Eu precisaria fazer, a qualificação que eu tive foi qualificação que eu fui buscar por conta própria, né? Fui lá, li, perguntei para as pessoas, conversei com outras pessoas especializadas no ramo, né? Outros professores que são especializados nisso, fora, inclusive da instituição, né? Minha esposa trabalha numa creche, então conversei com o pessoal de lá, conversei com ela, como é que funcionava isso, como é que era a rotina, etc, etc, etc. Tá? Então, veja que você falar de educação inclusiva não é só você ter um prédio bonito e maravilhoso, você ter rampas
elevadores e banheiros. É muito mais do que isso. Vai muito além disso. E, sinceramente, infelizmente, nós estamos ainda muito longe disso. Muito longe mesmo, né? Porque você receber pessoas nessa situação dá um certo trabalho, né? Não é uma coisa assim tão simples e nós sabemos disso, tá? Em 2004 é instituído o Programa Universidade para Todos, o ProUni, maravilhoso ProUni, né? Bolsa de estudos 100%, eu não sei se alguém aqui falou que é ProUni, não sei se é dessa turma, acho que de uma outra turma, eu ainda tenho alunos ProUni. Isso é uma coisa maravilhosa que o governo Lula instituiu, né? Conseguiu colocar muitos alunos em ensino superior, né? Abriu uma porta gigantesca, várias pessoas se aproveitaram disso, mas o que aconteceu, né? As faculdades acabaram extrapolando um pouquinho, tanto no ProUni quanto no FIES, né? Por que o FIES deu uma parada? Por que o FIES caiu? Por que o FIES parou? Justamente por causa disso, né? A faculdade acabou colocando mais do que o preço cheio do curso, subiu assustadoramente o preço do curso, né? Porque recebia à vista as mensalidades do semestre, e para ela era um grande negócio. Não vamos mentir, tínhamos salas superlotadas justamente por causa disso, né? Recebíamos pessoas de todo lugar, de toda, e não só esta instituição, mas todas as instituições, né? E aí você percebe que, infelizmente, a qualidade do teu ensino acaba caindo, né? Sem querer desmerecer ninguém, isso é óbvio, isso é claro, né? Mas as pessoas precisam ter um pouco de base para poder estudar. E o que acontece? Por que as pessoas estão nesse grau? Por causa de lá de trás, não é de agora isso, já vem lá de trás, né? Então, quando nós falamos de educação, eu tenho que pensar na educação na creche, né? No ensino básico lá, né? Na escolinha, ali que está começando a entender as primeiras letras, os primeiros números, é ali que eu preciso começar, né? Me dói muito no coração, me perdoem a colocação que eu vou fazer, a aula está sendo gravada, inclusive, e eu sei que vocês vão entender tudo isso, mas me dói no coração quando diz assim, cotas para este, cotas para aquele, né? Isso me dói no coração, porque eu não vejo diferença entre as pessoas, não pode existir, eu tenho 50% e você tem 50% por causa disso, por causa daquilo, né? Todas as pessoas precisam ter direitos iguais, não pode haver essa diferença. Onde é que está o erro? O erro está na base, ok? O erro está na base, justamente por causa disso, né? As pessoas menos privilegiadas são aquelas pessoas que vão para o ensino público. Aquelas mais privilegiadas são aquelas que vão para o ensino privado. E é claro e é óbvio que a diferença já começa aí. A diferença não está em outra coisa, a diferença está nisso. Então, o que precisaria acontecer? Precisaria acontecer uma guinada no ensino público, né? Voltar a ser aquele ensino público de anos atrás, da minha época, onde tinha francês, onde tinha inglês, onde tinha artes, onde tinha aulas de história geral, história do Brasil, tinha aula de geografia, tinha química. Então, você tinha ali uma gama de disciplinas que te davam subsídios para que você pudesse fazer um vestibular. Então, a diferença está nisso, né? E aí, o que o governo faz simplesmente? Veja como a coisa é fácil. Não, eu decreto aqui que fulano tem 50% de cotas e o outro tem 50% de cotas. É uma coisa fácil, né? É uma coisa cômoda. E eu fico bem na foto, né? Olha como eu sou bonzinho, eu estou dando isso, estou dando aquilo, etc. e tal. Tá? Eu acredito que vocês estejam entendendo a minha colocação. Tá? Então, eu fico penalizado com isso.
né? Se eu que sou eu fico penalizado, eu fico imaginando a pessoa que passa por esta situação, né? Eu acho isso uma situação humilhante, me perdoe, mas eu acho isso uma situação humilhante, tá? Enfim. Depois nós tivemos aí o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais, o Fundeb, em 2006, né? Então, a valorização dos profissionais de educação, né, em 2006. Então, o Fundeb aí, ele recebe alguma coisa a mais, é dado um pouco mais de importância, né? E a gente viu agora em 2012, né? A gente viu agora em 2020, 14 anos depois, uma briga danada por causa desse Fundeb, que queriam tirar dinheiro, e aí aquela briga é por causa de educação, educação, educação. Conseguiu-se deixar aí o valor referente a este fundo, mas, passado ali alguns dias, já queriam pegar esse dinheiro para colocar em outro lugar. Então, veja que educação está sempre lá embaixo, né? Também é feita uma reforma na educação superior, em 2006, isso por causa de todas as entradas, por causa do ProUni, você consegue ter aí um fluxo muito grande de alunos na educação, então há uma mudança aí na educação superior, né, em relação a EAD, começa a criar um pouco mais, o EAD começa a criar um pouco mais de força, tá? E o Plano de Desenvolvimento de Educação, PDE, lançado pelo MEC em 24 de abril de 2007. Então, o Plano de Desenvolvimento, né, esse Plano de Desenvolvimento visa, ao longo dos anos, tá, fazer com que mais pessoas possam ter direito à educação, tá? Realmente conseguir estudar. Né? E aí a gente tem aqui uma foto do Bolsa Família, né? E essa charge aqui já identifica bem o que é o Bolsa Família, de que forma isso foi estruturado, de que forma ele foi dado e tudo mais, né? E acaba aí criando, claro, um rombo no governo, né? Porque você ficar... como é que eu vou poder explicar isso para vocês, né? Você ficar alimentando as pessoas, dando benefício para as pessoas, mas sem fazer com que realmente as pessoas valorizem tudo isso, é uma coisa muito perigosa, né? Veja esse auxílio emergencial que o governo está dando. Você tem filas enormes. Ontem mesmo eu passei em frente a uma Caixa Econômica e fiquei penalizado com todas aquelas pessoas ali na fila. Eu vi um jovem, né, sentado no chão, com a cabeça em cima das pernas, dormindo, cochilando, né, no meio do sol, porque era umas 10, 11 horas da manhã, o sol nesse horário ele estava quente um pouco, uma fila grande e aquele jovem ali, sei lá se estava vindo do trabalho, ou se trabalhou até tarde, se estudou até tarde, teve que levantar cedo para ir lá para o banco e tudo mais, né? Então é uma judieira, e são coisas que, me perdoem, não resolvem o problema, é uma coisa paliativa, né? Eu não eu tô apagando o fogo aqui, mas o fogo está muito maior lá na frente, né? Eu estou resolvendo o problema aqui, mas não estou resolvendo a causa do problema. Então, isso é que o governo precisa ver, né? Então, o Bolsa Família, embora ele veio para estruturar alguma coisa, para ajudar alguma coisa, mas ele também vem para dificultar, né? Porque as pessoas acabam aí se acomodando, tá? Para que eu não fique só falando, né? Nesse primeiro pedaço que eu falei da aula, alguém gostaria de colocar aí a sua opinião, de se expressar, de colocar aí a sua visão, concordando ou não comigo, né? Eu gostaria de escutar vocês também, né? Professor, diga. Não, só mesmo um relato que eu tenho de vivência, mesmo em questão do FIES, né? Que no governo, o governo acho que até mais do Lula e depois da Dilma, que tipo os meus primos acabaram acessando, né? Universidade, tudo.
E a minha filha Júlia, ela está também no 4º semestre de arquitetura, aí a gente já não conseguiu da mesma forma o FIES, já tinha mudado, né, a lei e como você ingressava e também para você conseguir, foi muito difícil, tanto é que ela conseguiu só 50% do financiamento. E hoje a gente se arrepende muito, porque foi uma burocracia tremenda, assim, tipo, absurda mesmo, e é super complicado, assim, a burocracia, porque é exatamente isso que você está falando, depois as coisas não funcionam. A ideia, de repente, até é boa, mas depois quem tem que executar sempre é um problema, né? E também um relato, assim, eu fiz EJA, né, no meu ensino médio, o 2º e o 3º, e era eu não entendia isso, porque tinham pessoas fazendo o ensino médio, mas de verdade, assim, não sabiam ler e escrever direito, assim. E eu percebia que os professores ali já não tinham mais como ver isso, cuidar disso, né? Então, assim, uns ajudavam os outros, mas não existia, por exemplo, ditar alguma coisa, tudo era na lousa, porque justamente lançaram um programa depois do EJA, mas não tinha material para o EJA. A gente não tinha apostila, não tinha nada, tudo eles tinham que passar tipo na lousa, que o tempo que se perdia passando as cópias, né? Se tivesse um material impresso, seria muito melhor. Então, também era uma coisa assim, só para, né, como fala, para inglês ver, mas na prática não é assim, né? Vanusa quer falar algo, Vanusa? Não, para eu ia dar bom dia. Então Eu entrei atrasada na aula, cheguei 15 minutos depois. Tá bom, não tem bem. problema não. É exatamente isso, Grace. Você falou tudo, né? O FIES agora ele ficou muito complicado justamente por causa disso, porque houve um abuso, né? Inclusive algumas instituições são objetos ainda de investigação justamente por causa disso. Alunos fantasmas, né? Fez matrícula para aluno que não existia, enfim, uma série de coisas, tá? Eu lembro alguns anos atrás, e eu não quero aqui menosprezar essas pessoas, pelo amor de Deus, o intuito não é esse. O intuito realmente é de educação, e quando eu falo alguma coisa, é porque eu estou sempre me referindo à base, porque o problema está na base. Eles acham que fazer alguma coisa para o ensino superior vai resolver o problema, não vai. Eu tenho que resolver a base. E um dos problemas que eles fizeram na base foi aquela aprovação automática. O aluno não reprova mais, ele vai de um ano para o outro. Isso é feito justamente para aparecer em relatórios que, olha, eu estou acabando com o analfabetismo, olha quantas pessoas eu tenho na escola, né? Então, eu faço isso de uma forma errada. Por exemplo, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, mas para você ter tudo isso, você precisa ter a sua criança na escola. Então, essas pessoas não estão preocupadas em saber se o filho está tendo educação, se não está, se está aprendendo ou deixou de ter. Ele vai para a escola porque eu vou receber uma série de benefícios, e eu recebendo esses benefícios, basicamente eu não preciso trabalhar, eu vou me mantendo aqui porque para mim tá bom, né? Aquilo que eu não conheço, eu não exijo, eu sempre disse isso. Aquilo que nós não conhecemos, nós não exigimos. Por isso que nós temos um grande número de pessoas que passam fome, pessoas que moram em situação de risco, pessoas que têm necessidade e tudo mais. E muitas vezes nós olhamos para essas pessoas e falamos assim, meu Deus, por que essa pessoa não pensa em melhorar de vida, não pensa em fazer isso, não pensa em fazer aquilo? Porque ela não conhece o outro lado. Ela nasceu dentro daquela condição e aquela condição é o bom para ela. Ela não tem outros parâmetros, ela não tem outra vivência, ela não conhece outra coisa. Então aquilo para ela tá ótimo, tá bom, tá maravilhoso. Você entendeu? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso realmente mudar a base. Eu preciso dar dignidade para essas pessoas, eu preciso dar trabalho para essas pessoas, eu preciso dar condição para essas pessoas. Né? Então, ao invés de eu ficar dando Bolsa Família, por exemplo, dando Bolsa isso, Bolsa aquilo, não que as pessoas não mereçam uma ajuda, todo mundo merece uma ajuda, claro. Né? Mas por que eu não incentivo empresas, né?
Da mesma forma que eu estou gastando dinheiro com o Bolsa Família, tá? Por que que eu não pego esse mesmo dinheiro, por exemplo, essa quantia, dou de benefício para a empresa, descontando no imposto, descontando em alguma coisa, tá? Já que eu tô dispondo de recurso financeiro, então, em vez de eu dispor do recurso financeiro, então eu vou te dar um desconto de imposto, mas você precisa contratar N pessoas aí com salário de tanto. Tá? Veja, só muda o jeito de você fazer a coisa. Você continua ajudando a pessoa, mas a pessoa tem um emprego, o emprego traz dignidade, o emprego traz inserção à sociedade, tá? O emprego traz relacionamento entre pessoas. E isso vai fazer com que a pessoa comece a ver o mundo de uma forma diferente, comece a ver as coisas de uma forma diferente. Tá? Por isso que, muitas vezes, por exemplo, eu não dou moeda em farol, eu não compro bala, eu não compro uma série de coisas, porque é muito cômodo você fazer isso. Né? A gente já conhece várias histórias de pessoas que fazem isso, que falam, eu vou largar o farol para quê? Eu ganho muito mais do que um professor, por exemplo. Né? Hoje em dia, uma faxineira ganha muito mais do que um professor, não querendo menosprezar o trabalho da faxineira, óbvio, né? De forma alguma, todo trabalho ele é essencial, ele é digno, tá? Mas a gente começa a comparar responsabilidades, a forma que é feita a coisa e tudo mais, e a gente sabe, um diretor de empresa, por exemplo, o professor nunca vai ganhar igual um diretor de empresa, e ele passou pelo banco da escola, né? Muitas vezes eu ensinei alguma coisa, hoje o cara é diretor de empresa, né? Então, veja como as coisas são feitas, de que forma as coisas são colocadas, né? Bom, enfim, aí o governo instituiu o Bolsa Família, é considerado um programa de transferência condicional de renda, né? Em troca os beneficiários devem atender algumas exigências, como, por exemplo, manter os filhos nas escolas e manter as vacinas em dia, né? Então, olha que coisa interessante, aquilo que é sua obrigação, me perdoe, mas é obrigação da família, obrigação de pai, obrigação de mãe, eu preciso te dar alguma coisa para que você faça aquilo que é tua obrigação. Então, é por aí que começam as coisas. Né? Desde 2004, o programa Bolsa Família encontra-se vinculado ao então recém-criado Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? Mais especificamente a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, e voltado para famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, o Bolsa Família, né? Só que as pessoas mandam os seus filhos à escola, mas a família em si não tem condição nenhuma, né, de atender esta criança nos seus afazeres. Então, por exemplo, se ele trouxer uma atividade, como a gente sabe que isso acontece, para casa, para que a família faça junto, não consegue fazer, porque infelizmente a família não tem educação nenhuma, não consegue entender. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos na pandemia foi justamente isso. As famílias começaram a reclamar e começaram a dizer assim, estão transferindo para a gente a educação, isso é um problema da escola, não é problema nosso, porque isso, etc, etc, etc. Né? Nós vimos aí vários alunos com dificuldade porque a família não tem condição de dar uma ajuda. Eu tenho isso na minha família, tá? A minha neta tem um irmãozinho, meu filho é separado, né? E minha neta tem um irmãozinho pequeno que este ano da pandemia estava indo para o primeiro ano do fundamental, quer dizer, o ano onde ele ia aprimorar ali, ou melhor, né? Iria começar a ver as primeiras letras, né? Começar a aprender os primeiros números, a letra, começar a aprender a ler e a escrever, justamente agora. E veio a pandemia. E o que aconteceu? A escola enviou tarefas para casa, vídeos, tinha que fazer isso, acessar aquilo, etc, etc, etc. E, infelizmente, minha ex-nora, ele ficou totalmente perdido porque ela não entendia o que ela precisava fazer, de que forma ela precisava fazer e tudo mais.
E o menino, infelizmente, coitadinho, ficou ali à deriva, porque ele já tem problema de ir para a escola, ele não gosta de ir para a escola. Ele tem dificuldade para português, ele é bom em conta, matemática, continha, essas coisas. O menino é bom, mas no português ele não gosta, tem dificuldade. E aí o que aconteceu? Ele está com 7 anos, né? Porque é o primeiro ano dele. Ele não sabe ler nem escrever. Em compensação, minha outra neta, né? Do meu filho que é separado, também tem uma neta, tem uma filha, né? Minha neta. Ela sabe ler e escrever. Nós demos um celular velhinho que nós tínhamos aqui para ela, né? Meu filho colocou um chip e ela tem lá o WhatsApp dela, tem um grupinho dela de WhatsApp, colocou todos nós no grupo dela do WhatsApp e ela conversa com a gente pelo WhatsApp. Não por mensagem gravada, por mensagem escrita. E ela tem 6 anos. E ela escreve, tá certo que algumas coisas ela escreve errado, por exemplo, obrigado, ela escreve obrigado, porque a gente fala muito obrigado, obrigado, obrigado. Então, ela criou aquela palavra obrigado. Então, ela põe o espaço obrigado, né? Mas ela escreve lá, bom dia, oi, gente, quem está online, impossível isto acontecer, né? E tem palavras que ela escreve de forma correta, 2 S's, 2 R's e uma série de coisas, né? E a gente incentivou tudo isso, né? A gente responde. Muitas vezes a gente não corrige a palavra, deixa daquele jeito, e ela está sendo estimulada. Então, ela pega um livro, ela lê, né? Ela assiste filme dublado, ela consegue ler as legendas. Né? Então, ela está indo agora, no próximo ano, ela está indo lá para o primeiro ano do ensino fundamental, basicamente alfabetizada. Ela sabe escrever o nome dela, ela sabe escrever o nome do pai, o nome da mãe, o nome dos irmãos, meu nome, o nome da avó, enfim, ela escreve cartinhas, ela escreve um monte de coisa. Né? Então, veja como você estimular, você sentar, você ir ali ajudar, né? O mínimo possível, fazendo o mínimo possível, você consegue fazer uma série de coisas, né? Em contrapartida, o irmãozinho dela, né, por parte de mãe, né? Não gostava muito de ler, não gostava muito de escrever, mas acabou entrando nesse embalo. Hoje ele lê bem, já escreve bem, já faz conta, já faz uma série de coisas, porque acabou inserido dentro de um determinado contexto. Isso vai contagiando um, vai contagiando o outro, isso é muito legal, né? Então, para que o beneficiário possa ter Bolsa Família, o que ele precisa, né? Estar atento ao acompanhamento da saúde, inclusive pré-natal, do estado nutricional de todos os integrantes da família, matricular o aluno no ensino fundamental e verificar a frequência que deve ser igual a 85%, e participar de programas de educação alimentar quando ações dessa natureza forem oferecidas pelo governo federal, estadual ou municipal. Então, muitas vezes a família faz alguma coisa pela obrigatoriedade e não pela, não digo necessidade, mas pela importância de se fazer aquilo que se necessita fazer, né? Infelizmente, tá? E aí fica assim, né? Aí a gente entra de novo numa outra brincadeira aqui, onde a pessoa pergunta, você tem alguma profissão? E o outro responde, eu recebo o Bolsa Família, vou receber o Bolsa Casa, minha profissão é ser eleitor do Lula. Infelizmente, foi essa e é essa concepção que nós temos, né? Aí eu voto naquela pessoa justamente por causa disso e daquilo, né? Eu não voto em São Paulo, mas o prefeito que está se candidatando aí à reeleição, né? Ele fez uma fala que, infelizmente, foi mal colocada, né? No meu ponto de vista, ele decresceu alguns degraus ali comigo, porque ele disse numa das vezes, acho que num debate na Band, acho que foi que eu não assisti, infelizmente eu não assisti, né? Eu gosto de acompanhar essas coisas, em que ele disse assim, não, no próximo governo eu vou aumentar, lá de novo, né? Eu vou aumentar a cota
na prefeitura para os negros, né? Eu achei que aquilo não foi uma boa colocação, eu acho que não deve ser colocado desta forma, né? Ele poderia ter dito, olha, nós vamos melhorar a política de inclusão, né? Nós percebemos que nós estamos deficitários em algumas coisas, então nós vamos procurar melhorar a política de inclusão, é uma coisa muito difícil, né? Porque você agrega um, não agrega o outro, você agrada um, não agrada o outro, então a gente precisa rever essas políticas, de que forma que a gente vai rever essa política e tudo mais, né? Porque eu acho que quando você faz assim, de novo, me perdoem, tá? Eu acho que você humilha a pessoa, né? Ó, você tem privilégios em relação a essa, eu acho que você humilha um pouco a pessoa, né? Mas, enfim, cada um é cada um, né? Nós estamos vivendo esse momento ele está muito crítico, ele está muito... muito melindroso, eu não queria usar essa palavra, mas está me faltando uma palavra, mas você precisa pensar 10 vezes antes de falar alguma coisa, você precisa 10 vezes parar de tocar uma pessoa, de proferir alguma coisa, porque de repente você fala alguma coisa e essa coisa é entendida de uma forma errada, ou você ofende a pessoa, né? E o intuito realmente não é esse de ofender, né? Mas é de abrir os olhos das pessoas, eu preciso abrir os olhos para as coisas, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E você tomando muito cuidado com isso, você acaba, às vezes, ferindo, né? Machucando as pessoas sem querer machucar, você acaba ferindo as pessoas sem querer fazer tudo isso. Então, a gente está vivendo... Delicado a palavra, né? Eu falei melindroso, mas eu queria dizer momento delicado. A gente está vivendo um momento muito, muito, muito delicado. As pessoas estão... todo mundo tendo muito direito e pouca obrigação, né? E aí, onde todo mundo tem direito, ninguém tem obrigação, vira a terra de ninguém. A gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Bom, alguns aspectos aqui da política pública para a educação especial, né? Em 1994 foi publicada a Declaração de Salamanca, na Espanha, que foi um documento marcante para a educação especial, né? Ela foi assinada por 88 governos e 25 organizações internacionais, que recomenda a responsabilidade do Estado de oferecer educação para pessoas com deficiência, visando a educação à inclusão escolar. Isso cai mais ou menos igual àquilo que a gente falou na última aula, da declaração lá de Jontien, né? Assinou-se aquilo para a educação, etc. e tal, mas quando você vai ver, pouco se fez para tudo isso, né? No Brasil, a partir desse macro, inicia-se políticas públicas, pesquisas, eventos sobre educação especial, tá? Então, antes de eu fazer tudo isso, eu preciso ter uma política pública e eu preciso pesquisar, eu preciso fazer eventos para saber o que as pessoas estão precisando, de que forma, o que elas necessitam, tá? De acordo com o Censo Demográfico de 2000, feito pelo IBGE, 24,6 milhões de pessoas, ou seja, 14,5%, possuem alguma deficiência, né? Então, veja, 14,5% da população de um número aí de 24,6 milhões, né? Quase 15%, tem algum tipo de deficiência. No final do século XX, na década de 1970, surgiu na Europa, Escandinávia, Estados Unidos, Canadá, o movimento Filosofia na Integração em Educação Especial, tá? E veja como, abrindo agora um parêntese, né, ilustrando uma outra situação, veja como, embora as pessoas façam alguma coisa, né, de novo aparecer na foto é bonito, mas veja como a gente precisa ainda de muita coisa nisso, né? Eu estou com um problema na minha mão e estou fazendo aqui uma fisioterapia para ver se eu escapo de uma cirurgia, pequena cirurgia, né? E todo dia eu vou fazer essa fisioterapia
E onde eu vou fazer a fisioterapia é num bairro onde tem muitas clínicas, e principalmente clínicas de fisioterapia, por incrível que pareça, né? Tem várias. E, claro, para você estacionar é um problema, porque você precisa ficar lá, às vezes, 1h30, 2 horas, e você ir pagar estacionamento, essas coisas, tudo isso você tem custo, tá? Muito bem. São Bernardo do Campo, exemplo aí de outros municípios, liberou para pessoas idosas, né? E portadores de necessidades especiais, liberou o estacionamento. Então, você pode estacionar por 2 horas, você tem um cartão, você não paga estacionamento. Pô, legal, bacana, legal. Isso é bom, né? Só que você chega para estacionar, você tem no máximo 2 vagas. Se você for numa clínica de fisioterapia, eu vou chutar baixo, tá? Eu vou falar 70%, eu vou ser bonzinho. 70% das pessoas que estão lá têm mais de 60 anos, porque são as pessoas que são crocantes, né? São aquelas pessoas que abaixam e quando levantam fazem barulho de tudo quanto é tipo. Então, você ter 2 vagas é pouca coisa num local deste, né? Eu acho que, por exemplo, onde é restaurante, você tinha que ter uma vaga paga. Onde são lojas, né? Você precisa ter vagas pagas, né? Então, vamos mensurar onde as pessoas realmente necessitam daquilo, né? Necessitam por quê? Eu não estou falando da gratuidade, mas eu estou falando da necessidade da pessoa parar no local próximo, porque quem para perto de um local de fisioterapia é porque está com uma certa dificuldade de chegar até lá, de andar, por exemplo, é cadeirante, está de muleta, está de andador, né? Então, essas pessoas precisam estacionar próximo do local. Por exemplo, quando eu vou na fisioterapia, eu não estaciono na porta porque eu sei que tem pessoas, o meu problema é na mão, não é no andar. Então, se eu estacionar 2 quarteirões, para mim não tem problema algum, eu estaciono. Então, eu arrumei 2 vagas para mim estacionar, uma é a 1 quarteirão da fisioterapia e o outro é a 2 quarteirões da fisioterapia. Por coincidência, é uma vaga em frente à Anhanguera ali de São Bernardo, a Anhanguera Anchieta. Ali tem uma vaga de idoso. Então, geralmente eu estaciono ali e caminho 2 quarteirões, né? Eu deixo a vaga lá em cima para uma pessoa que tem uma dificuldade maior, né? Problema de coluna, problema de quadril, gente que sofreu acidente e tudo mais, né? Então, é dessa forma que eu vejo que o governo deveria funcionar, deveria fazer as coisas, né? Olhar para este lado. Eu estar atrás de uma mesa e decretar o que precisa ser feito, nossa, é muito fácil, é muito bacana, é muito gostoso. Mas eu preciso conversar com as pessoas, né? Entender o que as pessoas necessitam, de que forma que elas precisam. Eu preciso entender tudo isso, para que eu possa realmente fazer que as coisas acabem funcionando. O governo pode fazer tudo isso? Claro que o governo pode fazer tudo isso. É fácil o governo fazer tudo isso, né? O governo tem um poder na mão, então ele consegue fazer tudo isso, tá? Depois nós temos aí modalidades de atendimento e características, né? Então, quais são as modalidades que a educação pública tem, né? Ou deveria ter a escola especial, o ensino hospitalar ou domiciliar, porque nós temos problema de pessoas que não podem se locomover, tá? Então, isso está na legislação, isso é um direito da pessoa, de ter um ensino hospitalar e de ter ensino domiciliar, tá? Só que para você conseguir isso, o que você precisa? Constituir um advogado, entrar com processo na justiça, etc, 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 para poder conseguir isso na sua casa, tá? Uma classe especial, de pessoas especiais, né? Sala de recursos e o ensino itinerante, tá? Então, veja que o atendimento a pessoas especiais, ele existe, está na legislação, prevê na legislação, mas que todo mundo desconhece tudo isso, tá? Então, por exemplo, aquela pessoa que está quebrada na cama, né? Está todo engessado do pescoço até embaixo, ele tem direito à educação. Então, ele não pode se locomover.
Então, o Estado, né, o governo, o federal, o estadual ou municipal, precisa enviar um professor na casa desse aluno para que ele tenha educação durante aquele período que ele está lá. Tá? Educação especial no governo Lula. Então, em 2003, o MEC implantou o programa de educação inclusiva. Todo mundo tem direito à educação, então se abriu. Então, foi aí que as escolas, né, começaram a se remodelar, né? A ter banheiro para cadeirante, a ter rampa para cadeirante, a colocar aqueles pisos para pessoas deficientes visuais, né? Colocar aquelas plaquinhas em corrimão, né? Colocar placas nas portas das salas para que o deficiente visual ele possa identificar que sala é aquela, todas essas coisas, tá? Em 2007, com o Plano de Desenvolvimento de Educação, o PDE, o Programa de Implantação de Salas e Recursos Multifuncionais. Em 2008, tem o Decreto 6578/08, que também fala sobre a educação inclusiva. Em 2004, criada a educação aqui, né, educação continuada, alfabetização e diversidade, que é o SECAD, e aí eu não concordo com isso, mas enfim, o governo é que determinou, né? Então, mas é educação continuada, ou seja, o aluno vai progredindo, né? E um monte de pessoas foi contra e é contra isso, contra a educação continuada. Em 2009, a plataforma de Paulo Freire, aí, a educação através do que Paulo Freire ensina, né? Ainda sobre educação especial no governo Lula, em 2010, é lançado aí o Programa de Acessibilidade à Educação Superior, que é o Incluir, que ele propõe ações que visam o acesso a pessoas com deficiência às instituições federais de ensino superior, que tem como objetivo implantar a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva na educação superior, promover ações para que garantam acesso, permanência, tá? E sucesso de pessoas com deficiência nas instituições federais de ensino superior, apoiar propostas desenvolvidas nessas instituições para superar situações de discriminação contra esses estudantes, fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos, pedagógicos, que também favoreçam o processo de ensino e de aprendizagem, promover a eliminação de barreiras físicas, pedagógicas e de comunicações, e, em 2011, o CIESP foi incorporado ao CIEP, tá? Então, são associações aí, né? Secretarias que cuidam da inclusão do ensino superior, né? Então, nós vimos aqui também que nessa inclusão da educação no governo Lula, nas instituições federais, nós percebemos que a educação federal também não tinha plano de inclusão absolutamente nenhuma, né? E começa-se, é claro, tem que ser por aí, que tem que se dar o exemplo, tem que começar por aí, tá? Muito bem. Aí acaba o governo Lula e nós entramos aí no governo Dilma. A gente tem aí uma transição de um governo para o outro, mas os dois do mesmo partido, basicamente, digamos assim, com o mesmo pensamento, com a mesma linha de pensamento. Continua-se um governo da esquerda, né? Esse governo foi privilegiado, justamente tudo isso foi privilegiado por causa de todas as, entre aspas, ações sociais que foram feitas, que foram implantadas, né? Então, aí fica fácil, realmente, eu quero que mantenha o governo, porque eu quero continuar tendo todos os meus benefícios, né? Então, claro, eu vou votar neste ou naquele governo, né? E aí o governo Dilma também é marcado por uma charge aqui muito bacana, né? Porque alguém diz assim, nossa, o Brasil ficou em penúltimo lugar no ranking da educação. E, no caso, na época, o presidente do Brasil, a Dilma, que susto, achei que fosse no futebol. Ou seja, eu dou mais valor ao futebol do que à educação, né? Isso é uma coisa muito triste, né? Uma coisa muito
não é uma coisa muito boa de se ver, tá? Então, o governo Dilma, ele vai de 2011 até 2017, então nós temos 2 mandatos, o primeiro 2011 a 2014, e depois 2015 a 2017, e entra de novo naquele mesmo critério que eu falei para vocês, né? Sempre o primeiro e o último ano de cada mandato, ele basicamente ele te dá uma estagnada, né? O último mandato, por exemplo, ele tem aí uma série de inaugurações, de uma série de coisas, que praticamente são coisas que são inauguradas, mas que só é inaugurado, você pode perceber, ele não entra em funcionamento, né? Ele só vai entrar em funcionamento se aquele governo que inaugurou, ele continua. Se ele não continua, ele vai deixar para o próximo. E é claro que o próximo sempre vai achar um defeito, sempre vai achar que a cor que foi pintada não é a cor ideal, sempre vai achar que do jeito que foi feito não é, então vamos remodelar, vamos reconstruir tudo isso, e é mais dinheiro, é mais tempo que vai se levando. Tá? Estrutura leis, políticas e ações em educação no governo Dilma. Então, nós tivemos aí alguns órgãos normativos, o Congresso, através das leis federais da LDB, né? Lei de Diretrizes Básicas, o governo, políticas educacionais da gestão, e os Conselhos Nacional, Estadual, Municipal e Escolar. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o que ela preconiza? Ou seja, essa LDB que foi discutida, o que ela tem de importante ali? Primeiro, universalização e acesso à escolarização ou educação básica. É uma gestão democrática, plural e inclusiva. Quando nós falamos em gestão democrática, plural e inclusiva, de fato, ela tem que ser democrática, ela tem que ter a participação de todas as pessoas, tá? O que percebeu-se no governo do PT, então, aí nós não estamos falando desse governo, desse presidente ou daquele presidente, mas de uma forma, de um contexto geral, é a restrição das pessoas de participarem dessa pluralidade, né? A gente vê que no governo da esquerda você tem uma certa dificuldade de diálogo, de conversação e de participar em tudo isso, né? Então, quando fala de uma gestão democrática, plural e inclusiva, basicamente fala-se de pessoas realmente só de um determinado partido, embora sempre se pregou aí a conversa, a troca, né? Vamos sentar e vamos conversar, mas quando fala vamos sentar e vamos conversar, basicamente é com pessoas e outras pessoas são excluídas disso tudo. Então, você falar de gestão democrática, de gestão inclusiva e de pluralidade, a pessoa que é gestor, ele precisa ter uma cabeça muito aberta, tá? Precisa realmente ser um cara aberto a escutar críticas, a receber críticas, ideias, sugestões, e depois, claro, sentar, parametrizar tudo isso, passar pelas, eu costumo brincar, né, passar pelas peneiras da verdade para ver o que vai sobrar, e aí colocar tudo isso para frente, né? Você ser participar do A e sentar com o B para conversar e dizer, nossa, o B tem razão nisso, é uma coisa muito difícil, né? Isso foi uma outra coisa também, a gente fala mal, mas também tem que falar bem, né? Que eu escutei o governador, o prefeito à reeleição aí de São Paulo, o Bruno Covas, em que ele disse que algumas coisas dos programas de governo dos seus concorrentes, né? Que não foram para o segundo turno, claro, né? Em que ele ia pegar algumas coisas dali, algumas sugestões e ia colocar em prática, né? Isso é uma coisa legal, quer dizer, não só aquilo que eu faço tem valor. De repente, o meu opositor, né, o meu adversário, desculpa, falei concorrente, adversário, às vezes o meu adversário, ele tem lá uma coisa, uma ideia boa, uma coisa bacana, para ser feita, e que, felizmente, como ele não foi eleito, vai ficar para lá. Não, então, peraí, vamos sentar aqui, vamos conversar, posso pegar isso aqui, você participa, você me ajuda, para que a gente implante essa sua ideia, que é uma ideia muito boa. Isso sim é pluralidade, né? É um governo democrático, é realmente escutar e dizer, não, eu não tenho razão para tudo, então vamos lá, deixa eu fazer as coisas, tá?
No governo da Dilma também, a educação infantil, aparece aí a creche de 0 a 3 anos gratuita e não obrigatório. Hein? A creche, então, ela não é obrigatória, mas ela é gratuita. E pré-escola de 4 a 5 anos, gratuitos e obrigatório, ok? O ensino fundamental passa a ser de competência de municípios e também de estados. Então, houve uma fragmentação aí, né? E esse ensino fundamental, por exemplo, de competência dos municípios, que houve essa mudança, né? Acabou melhorando muito o ensino fundamental, quando passou a ser aí de competência do município. E ele tem aí, pede um pouco de ajuda do Estado também, mas a responsabilidade é toda do município, isso acabou melhorando, né? Você acaba diversificando tudo isso, né? Descentralizando, e você acaba melhorando tudo isso. Isso é uma forma realmente de melhorar. Talvez o ensino... oh, meu Deus. Depois do ensino fundamental vem ensino... Estou falhando o nome de novo. Não? Mas, enfim, se ele fosse municipalizado, talvez também ele melhorasse. Né? Talvez o Estado pudesse fazer isso. Né? Passar a escola de Estado para o município, a cargos dos municípios, mas, claro, todo esse dinheiro em que ela gasta com ensino estadual, né? Tá me falhando o nome, com ensino estadual, passar para o município, porque aí o município teria aí, receberia uma verba e poderia fazer, melhorar muito mais o ensino. Talvez fosse um caminho, né, de se fazer isso, de se municipalizar o ensino estadual, por exemplo, tá? Bom, o ensino médio, aí eu vi aqui agora o ensino médio, né? Talvez se o ensino médio fosse municipalizado, talvez a gente conseguisse melhorar alguma coisa. É uma ideia, né? As coisas têm que ser feitas através de ideia, tá? Bom, o fundamental é avaliado através da Avaliação Nacional de Alfabetização, no terceiro ano aí tem uma provinha no Brasil, segundo e quinto você tem a Prova Brasil e a Prova Brasil no nono ano. O ensino médio, responsabilidade do Estado, podendo ser técnico ou profissional, né? A avaliação aí é pelo sistema de avaliação da educação básica que é feito no terceiro ano. E a educação especial atende e inclui alunos com necessidades educacionais especiais na rede regular e nas escolas especiais. E a educação profissional tecnológica, tem o EJA, tem a educação indígena e a LDB normatiza a aplicação dos recursos públicos em educação e formação de professores. Então, veja que nós temos aqui uma série de coisas, mas que precisa se dar importância a tudo isso, precisa se dar uma veracidade a tudo isso. Algumas coisas aqui precisam ser mudadas, precisam ser reestruturadas, né? Precisa sentar, precisa conversar, precisa dar uma melhorada em tudo isso, né? Nós temos condição de fazer tudo isso? Temos condição. O governo tem dinheiro de fazer? Tem. O que o governo precisa aprender o que é prioridade, tá? O que é prioridade? Tem o IDEB, o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, que mede a qualidade da educação em parâmetros por escola, município, por estado, nacional. Tem o ENEM, que é o Exame Nacional de Ensino Médio, importantíssimo, né? Os alunos parece que não dão importância muito para isso, mas ele é importantíssimo, assim como o ENAD é importantíssimo para vocês, e muitas vezes o aluno não dá importância, né? O ENEM, porque através dessa nota você consegue aí ter acesso às universidades, inclusive através de bolsas de estudos, né? E o ENAD também é importante porque ele vai dar uma nota para a instituição que você estudou. E muitas vezes a instituição ela tira uma nota baixa, não é por falta de capacidade dos alunos, porque os alunos são capazes, tá? Mas é por falta de comprometimento dos alunos. O aluno vai por ENAD por obrigação, ele vai carregando uma cruz. Ele fica ali o tempo mínimo, né?
E a hora que dá o tempo mínimo, ele tem 5 horas para fazer a prova, mas quando dá 1 hora, 50% ou mais saem do exame nacional do ENAD, né? Ele sai, vira as costas e vai embora. Tá? Então, por quê? Porque ele não dá uma importância para isso. E depois, essa nota aqui do ENAD é a nota que vai ser dada à instituição que ele estudou. É a nota que vai no histórico escolar dele. Então, quando você chega lá e diz, estudei na instituição A, B ou C, hoje em dia, as empresas, elas estão dando importância a essa nota do ENAD, tá? E aí ele vê lá que você estudou numa determinada instituição que só tem nota baixa, você não vai ser contratado. Aí você vai falar mal da sua instituição. E muitas vezes você colaborou. Não estou tirando a isenção da instituição também, tá? Mas você colaborou para que essa nota fosse ruim. Então, percebe como o ENAD ele é importantíssimo. Né? Ele é importantíssimo, basicamente não é para a instituição, ele é importantíssimo para você. Né? Porque vamos supor, se você tem uma série de sequências de nota baixa, a instituição tem uma série de sequências de notas baixas, o curso ele é fechado. E você se formou, por exemplo, num curso que aquela instituição fechou, deixou de existir. Imagina você fazendo enfermagem e a escola que você fez enfermagem fechou por causa o MEC fechou por causa da nota do ENAD. Como é que você vai arrumar um emprego? Né? Uma vez eu até brinquei com uma pessoa, eu estava ali no Cristóvão da Gama, né? Eu estava no pronto-socorro, tive problema de coluna e tal, inclusive fui internado por causa disso. E a enfermeira que me atendeu, muito eficiente, por sinal, muito eficiente mesmo, e uma pessoa muito bacana, né? Além de ser eficiente, era uma pessoa muito bacana, porque ela trabalha num local onde as pessoas só têm problema e ela precisa estar com o astral alto, né? Então, uma pessoa brincalhona, muito bacana, muito legal. E ela veio para colocar soro, né? Ia colocar o scalp e tal, aquela coisa toda. E no jaleco dela estava a Anhanguera, né? E eu disse assim, antes de você fazer isso, me responde uma coisa. Você fez enfermagem na Anhanguera? Ela falou, eu fiz, tal, mas... Eu falei, não, eu não quero saber da instituição, eu só quero saber se você fez. Ela falou, eu fiz. Eu falei, então você me desculpa, eu gostaria que outra pessoa colocasse scalp. E ela deu risada, né? Ela entendeu a brincadeira, ela entendeu a piada, né? Então, mas muitas vezes, essa brincadeira pode se tornar uma realidade, né? Então, a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente faz. Então, veja como a educação ela é uma coisa importantíssima, tá? Ela é importante para você, não é só importante para os outros, tá? E aí, para a gente encerrar, né? Financiamento da educação pública, o artigo 212 da Constituição Federal diz o quê? Que 18% do orçamento é da União, 25% é do Estado, 25% ele é do município, né? E o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento tá errado aqui, né? O Fundo de Desenvolvimento, ele é formado por uma cesta de impostos municipais. Então, ele vem uma fração do IPVA, do ITBI, do ITR, que são impostos que são cobrados, né? Do município, uma fração do ICMS, que é dividida entre estado e município de acordo com o número de alunos que cada um tem. Então, de acordo com números, por exemplo, que Santo André tem, ele vai receber uma fração por aluno, né? Um percentual por aluno, tá? E esse percentual multiplicado pelo número de alunos é a fração que você recebe para poder investir isso no aluno. E aí, para a gente encerrar, claro, se a gente começou desta forma, não poderia terminar de uma forma diferente, com uma pequena charge aqui, né? Saúde, você por aqui, né? Pois é, educação, pois é, né? Então, o que a gente tira aqui, né? Você tem um buraco e tanto a educação, tanto a saúde como a educação, os dois estão no buraco. Ok?